E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, assunto seríssimo. Ocorreu um evento no final da noite de ontem que pode acarretar em uma ação mais contundente contra Bolsonaro, como possivelmente a derrubada das suas redes sociais. Iremos falar sobre isso já no primeiro tema. Também quero comentar com vocês que é importantíssimo e tem relação com o Bolsonaro o pedido de prisão contra o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Também quero comentar sobre os presos em Brasília. Quero comentar também no primeiro tema alguns questionamentos que a imprensa está fazendo sobre uma possível omissão do desgoverno. O TCU também concedeu 5 dias para alguns órgãos informarem se houve ou não, estudos de inteligência e se faltou e quais seriam as ações. Tinha identificado alguma coisa, se identificou, agiu, não agiu por quê. Então, tem muita coisa nesse primeiro tema. Quero também mostrar sobre a atuação dos políticos diante de tudo que está acontecendo. Tem mais algumas coisinhas extras. Polêmica demais. No segundo tema, tá ali o desgoverno, mas também tem relação com o primeiro tema do vídeo de hoje. Vamos continuar falando sobre essa questão de Brasília, só que começar a fazer uma análise o seguinte, tá? Beleza, aconteceu. A gente vai ficar falando sobre isso o ano inteiro? Obviamente que não. Não dá para esquecer a economia, não dá para esquecer o tal mercado, não dá para esquecer as pautas do governo, as reformas. E a própria imprensa já está questionando sobre isso, até onde iria, esse período onde o foco principal seria isso, até onde a sociedade iria ficar relevando alguns problemas estruturais que o Brasil está vivendo. Aquela briga interna da carreta furacão não parou. Eles, inclusive, estão tentando utilizar desse momento atual para ir para cima das forças. Estão tentando derrubar o José Múcio, o ministro da Defesa. A gente vai comentar sobre isso também e mais alguns assuntos. E eu adianto, o clima na esquerda também não está muito bom, não. A gente chega lá. Mas vamos lá. Começando aqui pelo questionamento ao governo. Ontem, o Igor Gadelha, jornalista do Metrópolis, ele postou o seguinte. Assim como o governador afastado do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, Lula também tem sua parcela de culpa pelas invasões golpistas do domingo. Como chefe das forças, o presidente errou ao não ordenar antes que seu ministro da Defesa acabasse com os acampamentos nos quartéis. As falhas dos serviços de inteligência e das forças de segurança do governo também devem cair na conta do Dilma. Se o GSI emitiu alertas, por que o presidente não mandou reforçar a segurança? Onde estava a Força Nacional acionada pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino? O governo federal não tem nenhuma culpa de tudo que estava acontecendo, eles não poderiam ter evitado? É só o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez, que é culpado? O Globo fala o seguinte: exonerações esvaziaram inteligência da Polícia Rodoviária Federal há uma semana dos ataques. A extinção de cargos de confiança na Polícia Rodoviária Federal em Brasília, com a exoneração de 6 dos 14 integrantes do Núcleo de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, causou um vácuo no trabalho de detecção de riscos que pode ter agravado o estrago provocado. Ou seja, uma ação impensada do governo Dilma pode ter contribuído para o caos do domingo. E aí? Questionamento que quem coloca aqui é o Globo. Além disso, segundo fontes da corporação ouvidas sob reserva, a medida trará impactos para toda a cadeia de comando de inteligência e inviabilizará a atuação do setor em pelo menos 50 postos regionais. O efeito em cascata na cadeia de comando do núcleo de inteligência teria feito com que agentes na ponta da linha não consolidassem uma estratégia e tivessem seu trabalho quase que completamente restringido. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado disso daqui? Quanto isso daqui impactou os eventos de domingo? Não é para investigar tudo? Então, mas tem que tudo ser investigado, né? Aqui são bons questionamentos, inclusive, para os próprios deputados e senadores entrarem com requerimentos, fazerem pedidos de esclarecimentos. Você vê a questão da BIM, ela circulou ao longo do dia de ontem, ela sai anteontem, no final do dia. A gente trouxe no vídeo de ontem, vários senadores comentaram sobre a questão da BIM, alguns deputados também, e a coisa cresceu. Sai apenas de questionamentos de político, e aí você vê que o TCU,
é um órgão aí ligado ao Poder Judiciário, com poder, inclusive, de punir, dá 5 dias para a BIM explicar se alertou órgãos sobre os ataques no Distrito Federal. A decisão do TCU assinada nesta terça abre prazo de 5 dias para que o comando da ABIN apresente relatório detalhado explicando como o serviço secreto se portou no monitoramento dos golpistas que acabaram atacando o sede dos poderes. O TCU abriu prazo para que o diretor-geral do órgão responda se a agência identificou previamente indícios de que poderia ocorrer a manifestação e, caso algum indício tenha sido identificado, quais órgãos foram notificados, informando o teor, a data, a hora e o destinatário da notificação. Se houve uma inação do governo, uma omissão do governo, já pensou? Porque a imprensa, né, a Folha de São Paulo, diz que tinham avisado. Se ficar provado aqui que a turma avisou as pessoas e não aconteceu, é uma omissão dolosa. A pessoa não fez porque não quis. Foram avisados. Vai ter responsabilização de membros do governo federal? O tribunal também encaminhou ofício ao secretário executivo do GSI, né, mas está mais ou menos dentro do ABIN, só que vem secretário executivo do Ministério da Defesa, secretário executivo do Ministério da Justiça, secretário da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor da Polícia Federal. E aí? Tem que esclarecer, né? Isso é na Folha de São Paulo. A coisa chegou no TCU. Acho que essa questão da PRF também é um bom questionamento aí para os deputados. Continuando para falar aqui dos presos. A Ana Priscila Azevedo foi presa ontem. Aí prometeu colapsar o sistema. Só para avisar, a gente comentou sobre essa senhorita ao longo do vídeo ontem. Ela que saíram matérias, inclusive, do Intercept, mostrando que ela já tinha rompido com Bolsonaro desde o período antes das eleições. De antes do período das eleições de 2018. Não de agora, 2018. E vejam só. Presos, 201 bolsonaristas foram transferidos para penitenciárias no Distrito Federal. Dos mais de 1.000 bolsonaristas presos após os atos, 201 já foram encaminhados. Esse número já é maior. O Estadão, inclusive, ele atualizou a lista. Aí, o próprio judiciário está envolvido, onde separa por sexo, homens e mulheres, tá o nome e a data de nascimento. Eu dei uma olhada, não olhei as mulheres, mas os homens têm pessoas que foram detidas, pelo menos a lista é disponibilizada na matéria do Estadão, com mais de 70 anos de idade. O mais novo de todos tem 18. Dos mais de 1.000, aí diz o seguinte, de acordo com a última atualização, até o momento, 137 homens e 64 mulheres. Os homens foram basicamente para Papuda e as mulheres para uma penitenciária que é conhecida como Colmeia. Imagina o que essas pessoas estão passando, o que a família dessas pessoas está passando, o que vai ser o futuro dessas pessoas. Complicado demais. Complicado demais. Por isso eu sempre falei, o pessoal tem que ter muita responsabilidade com tudo, com o que se compartilha, com o que se fala. Advogados pedem ao Supremo bloqueio de bens de todos os investigados por ataques. Aí imagina a turma que ainda foi presa. Imagina se tiver alguém que acabou sendo preso de forma injusta, que estava só nos arredores, não invadiu, não fez nada. Imagina a pessoa ser presa, ainda ter os bens bloqueados, o pouco às vezes que tem ser utilizado para bancar depredação de outras pessoas. E a turma segue aí. Eu não vou dar play no vídeo, porque o vídeo tem em torno de 5 minutos. Sendo que quase metade do vídeo ele começa com o Estadão colocando a Ana Priscila Azevedo, aquela que acabou de ser presa, que nunca foi apoiadora de Bolsonaro, falando que ela ia fazer, que ela ia acontecer. Depois o Estadão coloca o vídeo dela no domingo, quebrando as coisas. E ainda coloca com a legenda, que o pessoal bota aqui, ó, infiltrado aqui, ó, do PT, uma coisa dessa que o pessoal coloca. E aí o Estadão pega vários compilados de vídeos aleatórios e coloca essa manchete: vamos colapsar o sistema. Veja vídeo de golpistas que dizem agir sob influência de Bolsonaro. No vídeo que o Estadão disponibiliza, eu não ouvi isso daí em nenhum momento. Eu não ouvi no vídeo que está disponibilizado essa matéria de 5 minutos. E aí o Estadão já está assim, não, olha, a gente fez uma análise aqui de 26 horas.
quase com uma matéria especial, etc, tudo mais. Aquela matéria que tem todo o cheiro, aquela matéria assim, que tenta passar a área de uma matéria robusta, para quem sabe ser utilizada, né, em questionamentos. Vê algum político, normalmente da esquerda, ele pega a matéria da imprensa, ele protocola, né, faz um requerimento, é uma peça judicial. Você já viu nesse vídeo várias vezes. Muito estranha essa matéria do Estadão. Mas tentando ligar com o Bolsonaro, né, não poderia ser diferente. Enfim. A turma que tenta colocar, sei lá, criar vínculos entre Bolsonaro e o que aconteceu no domingo. A gente já tinha comentado mais ou menos que Bolsonaro tinha trocado o telefone. E aí não entrou em contato com ninguém. Até pessoas tentaram entrar em contato com o Bolsonaro nos últimos dias. Desde antes, né? Desde antes da virada do ano. Desde que ele foi nos Estados Unidos, já estava com outro telefone. Tinha saído na imprensa falando sobre isso. E aí, Bolsonaro está incomunicável e não articulou nada disso. O Flávio Bolsonaro diz, está praticamente comunicado, não teria qualquer participação nas invasões de domingo. Bolsonaro está praticamente comunicável e não trocou mensagens nem conversou com ninguém sobre isso. Ele está nos Estados Unidos e não articulou nem teve qualquer participação. Esse perfil de quebra-quebra não é dos manifestantes que estavam acampados em Brasília. É de pessoas de fora, disse o Flávio, que acompanha o pai no exterior e retorna esta semana ao Brasil. É mais do que óbvio que eles querem ligar Bolsonaro e seus apoiadores a tudo que está acontecendo. E aí vejam só. Estamos chegando em Bolsonaro e do que eu falei logo na abertura do vídeo. No dia de ontem, começando aqui por baixo, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ele foi preso. Teve a ordem para ele ser preso. Apoiado por omissão. Não fez o que deveria ser feito para evitar o quebra-quebra. E o Anderson Torres também teve a sua prisão decretada. Ele diz, hoje, dia 10 de janeiro, recebi notícia que determinaram minha prisão e autorizaram busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá. E aí vejam só. Com prisão decretada, Torres desmontou equipe que monitorava golpistas. Um dos pontos que estão colocando aí para falar que ele é culpado pelas confusões, mesmo o Anderson Torres não estando no Brasil, é que, né? Com prisão decretada, ele diz aí, estão falando que ele desmontou a equipe que monitorava os atos golpistas. Um dia após o Anderson Torres reassumir o comando da Secretaria de Segurança Pública, foram exonerados o secretário executivo da pasta e o subsecretário de Inteligência, Milton Rodrigues Neves e George do Couto. Na publicação do Diário Oficial, do dia 3 de janeiro, consta que as exonerações não foram a pedido. Tá, beleza. Eu não sou policial, não trabalho em serviços de inteligência, mas pode ter tido algum tipo de prejuízo? Pode ter tido. Normalmente, equipes, no final do dia, né, elas possuem vários agentes. E quem faz normalmente assim, o monitoramento são os agentes. São esses cargos de liderança. Óbvio, o cargo de liderança, ele é responsável por receber os relatórios, passar à frente, etc, tudo mais. Mas creio eu que diante de algo de tamanha envergadura, caso tivesse acontecido, né, um relatório, surgido um relatório, tivessem descoberto alguma intenção, com certeza entre os agentes tem um superior, e esse superior com certeza iria encontrar alguém para ele se pronunciar, quem sabe se reportar diretamente ao secretário de Segurança Pública ou a pessoa que estava no exercício, né? Porque já que o Anderson Torres estava de férias. Então, eu não sou policial, mas só levantando aqui um questionamento. Já em outra nota, fala que a situação criminal, olha só, criminal de Bolsonaro depende do Anderson Torres. Segundo ministros ouvidos pela coluna, se Torres indicar que Bolsonaro sabia do planejamento dos ataques ou se tinha algum tipo de contato encorajando os golpistas, o ex-presidente poderá ser incluído nas investigações. Eu acho assim que é zero a chance de Bolsonaro estar planejando qualquer tipo de coisa e estar em contato. Esse é meu achismo total. Agora, quando diz assim, se tinha algum tipo de contato encorajando, vejam só,
A esquerda aí pontuou várias pessoas diferentes, até deputados, etc. Falando, tal pessoa, o discurso que essa pessoa vinha fazendo nos últimos dias contribui para a criação desse cenário, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Sei lá, você pegar os próprios deputados aí, que a gente comentou nos últimos dias, e saíram algumas matérias na imprensa, só uma matéria ontem, que a turma da esquerda pediu para 11 deputados serem investigados. Se Bolsonaro conversou com um desses 11 deputados, ele teria então encorajado que esses deputados estão sendo apontados por meio que ter participação direta ou indireta. Então vai sair como um negócio meio subjetivo. Quando falou isso daqui eu fiquei assim pensando, falei, é bem complicado. O ex-presidente poderá ser incluído nas investigações. A apreensão do celular de Anderson Torres também poderá revelar o que ele conversava com o presidente sobre o acampamento golpista e os ataques. Tem um tipo de conversa com o Bolsonaro? O que vocês conversaram anteriormente, etc, tudo mais. Confusão. Confusão das grandes. Interventor no Distrito Federal diz que houve operação de sabotagem que permitiu o ato golpista. O Ricardo Capelli, cara que foi apontado aí como interventor, braço direito do Flávio Dino, ele afirmou nesta terça-feira que a manifestação golpista, promovida por militantes bolsonaristas, foi possível por causa da operação de sabotagem nas forças de segurança locais que foi promovida pelo então secretário Anderson Torres. Capelli acusa Torres de deixar as forças de segurança do Distrito Federal em liderança, pois trocou todo o seu comando e depois fugiu para o exterior. Eu acho que é relativizar demais, né? Eu não sou da polícia, mas assim, em termos de ativo, acho que é relativizar demais a importância dos agentes e dos chefes. É como se os agentes, o cara que tá lá na linha de frente, ele não tivesse nenhuma importância, e aí você mudou o chefe, que é um cargo de indicação, agora nada mais funciona. Pô, então os agentes eles não prestam para nada, eles são nada. Eles só trabalham bem se realmente tiver um chefe. Só colocando que é uma pontuação, né? Mas vamos ver. A narrativa, né, o que a esquerda vai falar, meio que já é previsível. E aí uma coisa que vai ser utilizada na defesa do Anderson Torres é que ele não fugiu. As férias dele foram planejadas há semanas. E eu acho que isso aqui não deve ser difícil de provar. Eu acho muito improvável que ele tenha comprado passagens para ir para os Estados Unidos, assim, 3 dias atrás, 5 dias atrás, 10 dias atrás. Normalmente uma viagem como essa você organiza com certo tempo, para você ter tudo, etc, local, questão de visto, porque não é só o dele, né, tem da família dele. Às vezes todo mundo tinha visto, mesmo assim, são várias coisas que você tem que colocar juntas. Mas uma coisa é certa, a oposição vai dar cambalhota em cima e vai tentar tirar todo o proveito que eles conseguirem, né? Ninguém espera nada diferente. Enfim, antes de falar do evento, só essa notícia aqui. O Ministério Público de Contas pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibanez e Anderson Torres pelos atos criminosos. Enfim, chegamos no ponto. Pessoal. Eu não vou nem mostrar a postagem. Eu tenho a mais pura convicção que quem segue, né, de forma assim mais regular há um certo tempo aqui o canal que a gente comenta, eu acho que entende bem como algumas coisas podem levar a confusões bem maiores. E eu acho que também uma parte de vocês entendem como algumas matérias da imprensa podem causar o maior alvoroço. Vide uma matéria recente que falava sobre aquele grupo. Deixa eu pausar aqui que eu derrubei o negócio no chão. Pera aí. Para vocês não vai passar nem um segundo. Então, vocês devem lembrar da matéria recente, dos empresários, golpistas e tudo mais. Busca e apreensão. No final da noite de ontem, a conta oficial de Bolsonaro no Facebook compartilhou uma postagem. Aquelas postagens que não podem ser compartilhadas. Sabe como é, né?
Não vou mostrar a postagem, vou mostrar duas notícias. Está em todos os portais de notícia. Todos os portais de notícia. Quando deputados compartilharam algo similar no passado, eles já foram suspensos das redes sociais. A turma da esquerda já pedia a suspensão de Bolsonaro, já tinha alguns dias. Perfis que no passado já alimentaram, inclusive, a CPI da pandemia, perfis lá do Twitter, já estão marcando algumas pessoas da esquerda que sempre acionam o judiciário. E aí vejam só. Sam Pancha, do Metrópolis, fala o seguinte. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu dobrar a aposta e publicou em suas redes conteúdo que questiona o processo e a legitimidade do pleito. Escolhas e consequências. Esse rapaz, o Carlos Afonso Souza, ele é colunista do UOL, ele também é da UERJ, professor, etc. E ele é do ITS. O ITS é um tipo desses institutos, ONGs, que faz levantamentos, né, tipo Novelo Data, que está direto na página do Globo, lá na página Sonar. E muitos desses estudos, às vezes, causam alguns problemas. E ele comentou o seguinte, ó. Ele fez uma thread, esse era o último item da thread. Ao postar vídeo golpista no Facebook, Bolsonaro, primeiro, mobiliza apoiadores depois da repressão dos atos. É tipo assim, eu estou com vocês. 2. Provoca a atuação das autoridades, o que é difícil com ele nos Estados Unidos. 3. Flerta com a suspensão da rede, como Trump. Ele pode gabaritar essa lista. Cadê? Porque não quer mudar. Aí. Matéria do Estadão. Olha a manchete. Bolsonaro divulga vídeo que questiona a vitória, insinuando o que não pode, e apaga a postagem. Mas o print é eterno. Está em todos os veículos. O compartilhamento do vídeo pelo ex-presidente ocorre um dia antes de novos atos, que, segundo a AGU, estão sendo planejados para quarta-feira, dia 11, em todas as capitais do país, incluindo Brasília. Antes desse compartilhamento acontecer, já estavam saindo matérias que a AGU tinha feito monitoramento no Telegram, etc. e tudo mais, e aconteceu esse compartilhamento. A mesma coisa está aqui no Globo. 2 dias após atos, Bolsonaro compartilha vídeo que questiona a vitória e assim, tudo. Dilma, judiciário, meu Deus do céu. Na hora que eu vi aquilo ali, não sou eu, várias pessoas nas redes falaram, vamos nos preparar para o pior. Não sei se... Apagou, eu acho que foi uma coisa assim, sabe, de relance, às vezes apertou sem querer lá no Facebook, porque não tem nenhum comentário, pessoal, não tem nada. Mas compartilhou. Ficou no ar por um bom tempo. Pelo menos umas 2 horas. A postagem do ex-presidente, posteriormente apagada, também vem a meio ao temor de que novas ofensivas bolsonaristas tomem a capital. Tu já pensou se qualquer coisa acontecer ao longo do dia de hoje? Se acontecer, meu Deus do céu. Se não acontecer, eles podem falar, mas porque a gente já estava preparado. Percebe como a suspensão do Trump no passado pode inclusive servir como base para justificar qualquer tipo de coisa contra Bolsonaro? Ainda que fale assim, mas pô, não foi ele, era alguém que estava utilizando as redes dele, apertou sem querer, etc e tudo mais. Fala, pô, mas então ele não tem responsabilidade sobre as próprias redes? Ele não tem responsabilidade então? Ele não consegue controlar? Pô, mais um motivo então para suspender. Eu acho muito difícil essa postagem passar, sabe, de boa. Acho que vai ter uma confusão grande. Acho que de coração, e deu uma tristeza de ver. A esquerda está em histeria, perfis grandes compartilhando. Falo para vocês, está em todos os veículos da grande imprensa. A chance disso daqui, acho que não dá nada. Com certeza vai ter algum tipo de reação da turma da esquerda. E ao longo do dia, vamos saber. Vamos saber o que vai ser o desenrolar disso daí. Eu acho que vai dar uma confusão grande. Saiu uma nota, mas não acho que tenha relação com essa postagem, que a Mônica Bergman não faz nenhuma referência disso.
Seguinte, ó, a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos foi ironizada e minimizada pelos ministros da Suprema Corte. Para integrantes da corte, sair do país não faz a menor diferença para o andamento de inquéritos. É como se, não, vai andar. Vai andar. Vai andar. Ontem, Bolsonaro, ele sai do hospital, mas a própria imprensa está em conflito. Alguns dizem que Bolsonaro teve alta, outros veículos dizem que Bolsonaro optou sair, não porque ele é revoltado, mas porque ele pretende se tratar com o doutor Macedo, que já é um médico que conhece ele, já sabe dos problemas, etc. e tudo mais, então poderia até antecipar ainda mais a volta dele ao Brasil. Alguma matéria lá ainda falar que dele ficar mais uns dias lá, até poder realmente começar uma dieta mais pastosa e ficar de boa e poder voltar para o Brasil. Caos, 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 caos e confusão. Vamos ver o que é que vai rolar ao longo do dia de hoje. Só que abrindo um adendo, eu não sei o que é que vai rolar, mas caso role realmente algo mais pesado e queiram justificar por parte da imprensa, principalmente, o que aconteceu na época do Trump, olha como é importante debater, por exemplo, aquele Twitter Files. O que o Twitter mostrou. Porque quem acompanhou aquilo ali sabe que não tem como você pegar o caso do Trump para justificar nada. Até porque ele não incentivou nada naquele momento, né? Que tava lá, etc, tudo mais, o que mostrava no Twitter. Foi uma coisa muito mais, uma decisão muito mais da política interna de algumas pessoas do que tudo mais. Mas, enfim. Comentando aqui rápido só sobre a atuação da turma dos deputados como um todo, mais à direita, o Girão fala o seguinte: cobramos imediatamente a explicação do governo do Dilma sobre desumanidade com brasileiros. Ontem circulou bastante diversos vídeos de como as pessoas vinham sendo tratadas, iam dormir no estado das coisas, pessoas foram internadas, tinha criança. Jesus. O Girão está cobrando do governo diretamente, questionando o Flávio Dino, faz uma lista de perguntas que diz respeito principalmente aí a direitos humanos. O ofício que ele envia é dele, junto com o Plínio Valério, do PSDB, e o Stevenson, que também é do Podemos, junto ao Girão. O Plínio Valério, junto a outros senadores, como o próprio Flávio Bolsonaro, o Girão e mais alguns, Stevenson, eles votaram contra a intervenção. Eles acham que não faz mais sentido, as coisas estão resolvidas, não tem para que dar esse poder para o governo federal, diz aos brasileiros, o pessoal no Amazonas. Explico por que votei contra a intervenção, é inconstitucional. E colocaram como interventor pessoas sem nenhuma experiência em segurança. Abomino os atos de violência, mas sou contra a perseguição de inocentes que estão sem água e comida. Colocaram um cara da área de comunicação, que já está falando aí poucas e boas, né, até contra o Anderson Torres. O Marcos Duval foi uma das pessoas que ontem foi visitar, eu acho que é o mínimo que os políticos podem fazer, ir lá ver o que está acontecendo, tentar entender realmente quem são essas pessoas, por que elas estão lá, se ela tem alguma participação. Você não pode sair punindo todo mundo, né, a granel no coletivo, tem que ter uma responsabilização individual. A pessoa fez algo de errado mesmo? Fez, então beleza. Mas não fez nada, tava apaisando, andando por aí é complicado. Aí é complicado. O Marcelo Álvaro Antônio também foi lá visitar o pessoal, ver como as coisas estavam. O Marcos Duval, ele utilizou a tribuna para fazer uma denúncia sobre a questão da BIM, que teria informado aí alguns órgãos, etc. E ele diz que talvez tenha ocorrido uma omissão. Ele até critica, assim, abertamente o governo federal, o Flávio Dino também. Acho que é importante você usar esse espaço, né, a tribuna, para você fazer esse tipo de crítica. O Girão, o senador, o deputado, desculpa, o Girão, ele também entra aí com um ofício questionando o governo sobre o tratamento que as pessoas estão recebendo, né, a falta com respeito, né, onde está o respeito pelos direitos humanos, que a esquerda tanto fala. Está lá, ó. Tomamos conhecimento que a BIM teria enviado documento ao Ministério da Justiça. Atualmente, ao receber alertas de ações violentas e tentativas de ocupações de prédio, blá blá, né? Esse aqui também fala sobre a situação que as pessoas estão sendo expostas. O Sanderson também, que é do PL, questiona inadmissível cerceamento da liberdade da cerca de 1.200 pessoas que, sem qualquer processo legal, encontram-se detidas no ginásio da Academia da PF no Distrito Federal. Solicitei informações ao ministro da Justiça, Flávio Dino, em regime de urgência, por ser ele o responsável pela execução desse absurdo. E só para fechar aqui, olha só,
Acho que tem duas notícias, tem outra aqui na sequência. Em ato pró-democracia, no Rio de Janeiro, deputada do PCdoB sugere pegar em ferramentas. Olha só, né? Turminha do amor, realmente é demais. E uma notícia que saiu no Metrópolis e que eu acho que também tem que ser apurado. Simplesmente na hora de você responsabilizar as pessoas. Vídeo. Antes de vandalismo, grupo gritou, não quebra. Então assim, com certeza tem pessoas que estavam lá presentes que não compactuam com quebra-quebra. Estavam falando, não quebra. Então tem que saber diferenciar os vândalos, né, os criminosos, de quem estava lá apenas se manifestando. Importante fazer essa divisão. Enfim, vamos continuar falando, só que olhando um pouco mais agora para a turma da carreta furacão, né? Saiu um pouco aqui das questões da direita. Ontem, 9h15 da noite, começa a surgir um burburinho. Primeiro na Folha de São Paulo. PT espera que Múcio peça para sair e poupe Lula do desgaste de demiti-lo. Cúpula do PT. Já está sedenta pelo cargo no Múcio. Querem todos os cargos. Esse apetite do PT é insaciável. A gente já comentou sobre isso. E vai causar problemas. Isso foi 9h15 da noite. Às 10h06, já viu o Janones. E ele não apagou a postagem. Urgente. Ministro da Defesa José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas. Passado aí 33 minutos, às 10h39, o Janones volta para falar atualização. Recebi a informação da renúncia do ministro de fonte que até aqui tem se mostrado seguro e confiável. Todavia, o ministro José Múcio nega que irá renunciar. E ele não apaga, deixa lá. A fonte é importante, não vou apagar. Só que veja uma coisa. Essa notícia, eu vim aguardando ela, que eu falei, não, um dia a gente vai ter que avançar no tema, né? Ou então vai fazer algum sentido. Inclusive tem algumas notícias sobre política no vídeo de hoje, espero que dê tempo de comentar sobre tudo. No dia 8 de janeiro, após invasões, né, no próprio domingo, ministros do governo Dilma cobram Dino e Múcio. Já começava a fritura. E por quê? Porque estão preocupados? Não. O Múcio porque querem derrubar. O Múcio não é da PTzada, não é vermelhão. Não é da patota. É da carreta furacão, mas não é a mesma coisa. É frente ampla, vamos botar assim. Então, querem um cargo? Querem mandar no ministério? E o Flávio Dino? Mas o Flávio Dino é vermelho? É. Só que o Flávio Dino, que não é besta, ele não quis desmembrar Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Virou um ministério só. Continuou como um super ministério. Ou seja, a turma também tem direito de fatiar. Até um cara como o Flávio Dino, a turma fatia. O importante é o cargo. Aí no dia 9, né, um pouquinho depois, após invasões, Lula é pressionado a separar Ministério da Justiça e Segurança Pública. É exatamente o que eu falei aqui do Flávio Dino. Aí veja, isso aqui é de ontem, final da noite. Fogo amigo. Ministro da Defesa reage a rumor de sua demissão plantado por Janones. Na defesa, a avaliação é de que Janones está sendo usado pelo PT que quer assumir a pasta. É cobra comendo cobra. O deputado se aproximou do Dilma nas eleições e acabou sendo descartado pelo novo governo. Janones, além que não quer cargo no executivo, mas admitiu que queria coordenar a CCJ. Né? Isso não tem chance nenhuma de acontecer. Mas tá aí. Quem vem na mesma linha também é a Vera Rosa, do Estadão, na madrugada de hoje, e fala o seguinte: a BIM paralela do Planalto. Eles não só estão interessados em dar uma rasteira no Múcio, mas aproveitar todo esse caos para dar uma rasteira também nas forças. A ideia de desmilitarizar a inteligência do governo apareceu nas discussões da equipe de transição, mas ficou em banho-maria, para não gerar o conflito com os militares, etc. Tá todo aquele perfil. Não, vamos deixar aqui. Mas na transição eles já estavam discutindo. Só que nos últimos dias ganhou força. Após os atos de vandalismo. Aliados de Lula
retomaram a cobrança pela criação de um ministério para cuidar da segurança pública, separado da parte da justiça, comandada pelo Flávio Dino. A avaliação é de que houve sabotagem por parte do governo do Distrito Federal ao não impedir o vandalismo. Mesmo assim, o Dilma afirmou que o GSI, a ABIN e os Ministérios da Justiça e da Defesa também falharam. Olha só. Segundo o Estadão, o governo federal assume que também é culpado. Falharam. Como mostrou o Estadão, petistas querem a cabeça do Múcio, defesa, né, sob o argumento que ele não tem ascendência sobre as forças e será tutelado por militares. Na prática, o PT briga para emplacar na cadeira um nome indicado pelo partido. Por enquanto, Lula não pretende mexer com Múcio, embora ele esteja desgastado. Eles querem um cara que mande nas forças, não que mantenha um diálogo e que deixe as forças agindo meio que por eles, né? Tudo mais. A Folha de São Paulo já traz uma análise que conecta com algumas notícias dos últimos dias, inclusive aí sobre como é que é a turma no exterior, né? Os investidores estão olhando para o Brasil, não a turma da política que fica aí de lacração, mas a turma que realmente fala em investimento e aquelas coisas que podem impactar a economia. Mas a matéria de ontem é uma análise que a Folha fez falando que a Frente Ampla, após ataques, cria janela de prazo incerto. Beleza, teve aí todos os acenos, reuniu os governadores, né? Passeou por Brasília. O Brasil agora vai, etc. Tá, mas quanto tempo vai durar essa reunião? Quanto tempo? Será que dura mesmo? Muito tempo? Não sei. Se até aqui a ideia de uma frente ampla para governar o Brasil era uma quimera retórica da campanha, né, que ficou meio amorfa aí com 37 pastas, o vandalismo dos apoiadores de Bolsonaro tratou de materializá-la. Tudo isso tem um efeito benfazejo após a barbárie anunciada no domingo, mas Dilma sabe que sua janela de oportunidade pode ser tão curta quanto única. O conservadorismo brasileiro saiu muito fortalecido da eleição de 2022, vide a composição do Congresso, e não deverá estender a trégua com o petismo por muito tempo. Por certo, as franjas radicais demonstraram tanto capacidade de disrupção quanto estupidez em seus atos, mas elas tendem a ser ostracizadas pelos direitistas mainstream que sabem o peso das imagens do domingo no imaginário popular. Não só isso. Quem fica dando bola para esse tipo de ação, que vai fazer, que vai acontecer, que vai falar grosso, é aquela turma que não tem responsabilidade nem compromisso com nada. Já falamos deles várias vezes, já estão os nomes aqui. Pessoas que têm responsabilidade, ninguém apoia esse tipo de ação. Ninguém apoia esse tipo de ação. Só a turminha aí que precisa criar o caos para aparecer. Falei para vocês, existem pessoas, jornalistas, influenciadores, etc., eles só conseguem brilhar se tiver o caos. Quando não é período de caos, eles não sabem comentar, porque não é a graça da política, é a graça da confusão. Você vê que ele não tem interesse em entender o jogo de poder, o que está acontecendo, como é que está a eleição da presidente da Câmara, presidente do Senado, as comissões, os projetos de lei que estão avançando, como é que está o negócio brasileiro. Não, o negócio dele é a treta. Eita, que agora fez isso, agora vai. Quanto mais treta, melhor. Parece tabloide de fofoca. Essa turma, realmente, eles precisam do calma, mas quem tem responsabilidade vai falar, cara, isso é maluquice. Esse tipo de assunto não agrega em nada. Em nada. A direita, em sua grande parte, que é o quê? Ver um país bom, coeso, próspero, onde as crianças possam brincar nas ruas, onde os velhinhos sejam respeitados, onde o professor realmente seja visto como um exemplo e dê o exemplo em sala de aula, onde as pessoas consigam ter o mínimo. Como um todo, a turma da direita é quem mais se preocupa assim, em ajudar o próximo. O conservador, né, raiz, aquele cara que nem sabe o que é política, mas tá lá, ajuda um, ajuda outro. É isso que a turma quer. Quem quer caos é maluco de internet. E esse pessoal não quer dar carta branca ao Dilma. Nesse exato momento, o fará em nome da democracia sob ataque. É possível que o humor comece a mudar quando Lira confirmar sua reeleição. E serão matéria sobre isso nos últimos dias. A duração da janela, claro, depende muito das prioridades do Dilma. Se ele vir com uma agenda boa para colocar o Brasil para avançar, né, consistente, que diz pro bem do Brasil, deve avançar. Deve ficar mais ou menos de boa. Agora, se ele vir
nariz empinado. Vou derrubar a reforma trabalhista, vou derrubar a reforma previdente, vou fazer aquilo outro. Não vai dar certo. Se vir com pauta ideológica, vai dar errado também. E aí? Vai fazer o quê? Não é o oba-oba que ele quer. A primeira semana do governo, a parte das declarações desairosas foi dedicada a revogaços. Falamos sobre isso. A primeira semana do governo não teve nada. Encerra na sexta-feira passada o governo em crise com a reunião de emergência, 37 ministros juntos para falar, cara, o que a gente vai fazer? Com essas prioridades aí. Porque eles passaram 2 meses, a maior transição da história do Brasil, mais de 1.000 nomes, e tudo que eles fizeram foi desfazer. Só isso. Proposição zero. Não tem. O negócio é destruir. Revogaço. Teve até gente falando de revanchismo, como Mourão. Nominalmente, o Dilma tem uma base de 282 deputados e 46 senadores. Nominalmente, você considerar as legendas. Robusta, mas insuficiente. Porque, na prática, as dissidências são conhecidas. E o apoio todo da União Brasil se equilibra por um fio. União Brasil tem 60 e poucos deputados. Que tá com ele uns 10. Falo isso com base que isso não é imprensa também. A gente chega lá. Aí pega essa análise da Folha de São Paulo e junta com essa notícia aqui da Veja. O risco do golpismo abalar a prioridade da agenda econômica. Por mais que ele queira pegar esse momento para unir as pessoas, não, temos que nos unir em prol do Brasil, da democracia, do Estado Democrático de Direito, etc. Não, beleza. Mas e aí, bicho? E a economia do Brasil? Ela não vai esperar a democracia, não, viu? A economia não vai esperar, não. A insatisfação vai vir. E eu acho que se a insatisfação bater, muita gente aí que não tá nem pra nada vai começar a falar o seguinte: vontade de prender véi tem. Mas resolver a economia não tem. Cadê? Gastar tanto tempo aí prendendo velho, prendendo criança, mas na hora de colocar a economia pra frente não coloca. Rapidinho o discurso vira. E o cenário está se complicando. E aí você pega que tem que fazer algo, tem que aproveitar o momento, e ainda tem esse desejo, né, interno deles, que às vezes é mais forte, de vingança, de revanche. Só que se eles ficarem nessa tecla de se vingar, o contexto da reconstrução de Brasília e medidas tangentes aos atos poderiam tomar tempo do mundo político, de modo a ofuscar outros itens prioritários no início do governo. A gente tá chegando à metade do primeiro mês. O que é que foi feito? Nada. E o início de governo, né, é quando o presidente goza de maior facilidade para governar. Ele já tem reprovação maior do que aprovação. É premente a avaliação de que as discussões no Congresso serão, em grande medida, pautadas pelas confusões, por algum tempo. Em relação à reforma tributária, um dos projetos mais aguardados deste início de mandato, é frisado que o clima de tensão social encarnado pelos bolsonaristas dificulta tentativas de maior oneração da população. Se vir com essa história de querer colocar a população pagar mais imposto, vai dar errado. Abre aspas. Haverá menos espaço para uma reforma tributária que pese para o lado do consumidor, mesmo que temporariamente. Seria jogar gasolina na situação. O governo tem uma crise fiscal iminente, um déficit aí de mais de 250 bilhões, né, por causa da PEC do rombo e outras coisas. E aí, vai pagar de onde? Não tem agora fiscal. Vai botar o que nessa reforma? Olha o caos que o país está. Vai ficar de tititi? Vai ficar... A Folha de São Paulo tá falando, o clima tá meio ruim, né? E a gente não sabe da boa vontade do Lira após ele se reeleger. Olha essa nota. Essa aqui tinha saído no domingo de manhã. Por que Dilma precisa indicar que pode concorrer à eleição? O Rui Costa, ele concedeu a entrevista por Roda Viva na primeira semana, segunda-feira, dia 2, né? Foi segunda-feira. Falando que o Lula era candidato à reeleição. Todo mundo ficou, mas ele não falou que não ia ser? Só que isso não é à toa. A gente estava falando sobre essa treta desde o período de transição. Um influente petista com mais de 30 anos de partido, ou seja, leia essa matéria não sobre o Lula, mas sobre o PT. Estamos falando do PT. Está falando questão de frisar o tempo que ela tem de partido, ou seja, é um cara que conhece de PT.
tem dito a interlocutores que o Dilma deveria dar algum sinal do que poderá sim disputar a reeleição em 2026. E por quê? Para baixar a temperatura da disputa interna, já instalada no partido para ser o nome que o sucederá. Você acha mesmo que a classe política, a cúpula do PT, não sabia que ia gerar desgaste? Desonerar o combustível? Vocês acham mesmo? Ah, é de boa, gente. Deixa bater R$8. Não vai ter nada. Não, deixa. Vocês acham? Ou vocês acham que não já é? A turma puxando o tapete do Haddad. O que mais virou notícia, o preço da gasolina, assim, não perante a população, mas perante a imprensa e as elites, né, com Z. Foi o preço da gasolina ou foi o Haddad ser um poste? O Haddad está desmoralizado. Desde o período de transição vinham sendo matérias que estavam comentando. Ó, é cobra comendo cobra. De um lado, Gleisi Mercadante, do outro lado, Haddad. Aí dizia, ó, que tem, ó, já um grupo que tem à frente o Aloysio e a Gleisi querendo desidratar o Haddad. Não é de hoje. Essa turma não é boba. A direita pensa no Brasil. A direita pensa nas pautas que pode ajudar. Não, o Brasil dá pra frente. Preocupações reais por nossa liberdade. A esquerda tá precisando impor um projeto. Já estão aí. O clima não tá bom. Não tá bom. Organizando. Gente, sério, organizando direitinho. Coisinha aqui, coisinha colar. Esse caos vai passar. Vai acontecer coisa pior? Vai. A direita vai apanhar ainda mais nos próximos dias? Com certeza vai apanhar. Mas não acabou. E o Brasil não vai acabar. Essa turma vai colocar os pés pelas mãos. Em breve. Lula rechaçou a indicação de um de seus ministros. Isso aqui só no dia 8, de manhã. A escalação do ministério desagradou até o mesmo ao Dilma. 2 dias antes de indicar os últimos ministros, questionado por aliados se nomeariam um certo personagem à esplanada, Lula rechaçou com veemência e com palavrão a possibilidade. Dias depois, a negociação política se impôs e ele se viu obrigado a anunciar tal nome. Ele não montou o ministério que ele quis. Tá mais do que claro. Aí veja, no mesmo sentido do apetite insaciável do PT, a penúria do Lupe na Previdência. O pedetista Lupe falou grosso na semana passada sobre rever reformas, mas seu prestígio na esplanada está longe de também a missão. Em termos de estrutura, a Previdência é o menor dos ministérios, foi segundo integrante da repartição, esvaziado, com transferência de cargos, para dar espaço a outros ministérios. Até o INSS tem mais cargos, ironiza um auxiliar da pasta. A única coisa que Lupe poderá cumprir neste início de governo, se tudo ocorrer como previsto, será a promessa de reduzir a fila de aposentadorias e da perícia médica. Politicamente, no entanto, as únicas ações que ele pode fazer para ampliar a base nos estados é inaugurar a agência do INSS. Só. Está esvaziado. O PT não deu espaço para ninguém. E quem tem, eu estou tentando puxar o tapete. Aí veja. MDB jura lealdade ao Dilma em meio à revolta de União e PSD. Pronto. A briga estava com a União Brasil. Agora o PSD também está brigando. E tem a ver com a questão até da Funasa. O MDB tá de boa. Não, é só, a gente aqui tá fechado, etc, tudo mais. E eles fazem essa sinalização em meio à irritação de parlamentares do PSD e União Brasil com espaço destinado aos partidos no ministério. Acharam mesmo que dar o Ministério da Pesca pro PSD ia garantir... Ah, vamos votar, porque a gente ganhou o Ministério da Pesca. Pelo amor de Deus, né? O Baleia Rossi não tem dúvidas que o governo entregará a totalidade de votos no Senado. O Renan Calheiros está lá para isso, né? A sigla vai ter 10 senadores na próxima legislatura. Na Câmara, a maioria dos deputados deve votar com o governo nos projetos prioritários. As pautas de costumes, que podem criar divergências entre os MDBistas, não estão no radar do governo. Ou seja, o governo não vai entrar nessa treta agora. Se não vai entrar, é porque sabe que não vai levar. Se o início de governo é onde existe aquela força que ele clamou, e ele não quer entrar em terreno espinhoso, imagina depois. Aí você pega, complementa aqui, segunda-feira, no meio do caos, União faz cálculo de olho na eleição de 2024 para decidir se adere ao Dilma. A gente também falou sobre isso. A possibilidade da União Brasil aderir à base do Dilma passa pela disputa eleitoral de 2024. Não vai. Mas não vai de jeito nenhum.
Aliados do secretário-geral Semineto querem entender como Lula vai se posicionar nas eleições municipais e se o PT seguirá como adversário na Bahia. Há outros estados em avaliação. A postura de Semineto está alinhada à vice do partido, o Rueda. O Rueda manda também, mesmo sendo vice. O grupo diz ter 50 parlamentares. E eu também falei, gente, olhem para a treta do União Brasil, sem esquecer que o partido é a consequência da fusão do DEM, que era um partido com volume, com os gatos pingados do PSL, que só tinha dinheiro. O Bivar fez a matemática e os cargos para ele. A turma do DEM tá sem nada. Tá havendo navios. Aí veja, Arthur Lira não gostou do veto do PT, Omar. E a turma do PT não quer nem deixar a Codevasf na mão do União Brasil ou de alguém ligado ao Lira. Lira demonstrou incômodo, que o Omar é peixe dele. Dar a rasteira do Omar, né, e do seu grupo de aliados, com uma negativa também a ele. Não se descarta com isso que Lira endureça o tom após a eleição na Câmara. Segundo aliados, Lira firmou 2 compromissos com Dilma. Primeiro, evitar o avanço do impeachment. Olha, tá preocupado. Segundo, pautar propostas do governo que tenha maioria na Câmara. Se tiver maioria, né? E só isso. Só isso. Isso aqui saiu também no domingo de manhã, antes de todo o caos. Benevolência de Lira com Dilma tem prazo de validade. De um aliado do Lira sobre sua postura em relação ao governo do Lula. Ele vai ficar bonzinho até se reeleger. Presidente da Câmara em 1º de fevereiro, né? Depois, o verdadeiro Arthur vai entrar em cena. Muita coisa que está acontecendo é por causa de tudo que está rolando. A eleição do presidente da Câmara, tudo mais. As próprias articulações do Senado, o que Alcolumbre fez. Alcolumbre está mirando em 2025. Alcolumbre não quis ser ministro, porque se ele sai ministro, acontece alguma coisa, ele pode estar sendo demitido. Ele sabe do apetite do PT. Se ele fica no Senado, ele coloca o peixe dele, pode trabalhar ali com a turma e tudo mais, começar a criar o consenso. Vai lá, Pacheco, tu vai agora, na próxima tu me apoia, eu quero voltar. E ele fica ali articulando a candidatura dele. Essa turma tá pensando no longo prazo. Não tem ninguém bobo aqui. Ninguém. Aí você vê, problemas à vista. Lua de mel entre Lula e Banco Central vai ser curta. Será curta. Lula vai jogar na conta do Roberto todos os fracassos de sua agenda econômica, né? O Roberto Campos Neto. Haddad, outro dia, disse que o governo terá de conviver com Campos Neto em referência à autonomia do Banco Central aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro. Se você gosta de alguém, quando é seu brother amigo, você diz assim, vou ter que conviver com essa pessoa? Não, né? Você fala isso quando você está incomodado. Esse clima já diz muito sobre o que será a convivência entre o governo e a instituição, caso a gastança petista pressione a inflação e desorganize a economia. Caos. Caos. Atos golpistas preocupam investidores estrangeiros, mas menos que a agenda econômica do Dilma. Por mais que eu falei, mas o Biden, óbvio, a turma da União Europeia, a UEA, Mercosul, vão tentar avançar com essas regulações, etc., para tentar depois criar leis nacionais. Mas a turma do dinheiro, que está preocupada com as coisas reais, né? Não ficar fazendo política maluca. Cara, beleza, teve essa confusão, mas, gente, um monte de velhinha. Um monte de velhinha. Não, para, viu? Para. A gente sabe que é confusão real. O que teve no Brasil é vandalismo, é diferente. Não vem com esse papinho aí da imprensa que não cola. Os atos, né? Você vê, a própria Folha de São Paulo, atos golpistas. Vandalismo. Promovidos por apoiadores do presidente neste domingo, foram interpretados por investidores estrangeiros como um sinal de alerta quanto ao grau de incerteza política que o Brasil enfrenta. Avessos à instabilidade, eles consideram o episódio preocupante, mas não tanto quanto os rumos que o governo pode tomar na agenda econômica, sobretudo em seu aspecto fiscal. Na avaliação de investidores, né, e analistas ouvidos pela coluna, embora os atos violentos possam passar a percepção de risco no curto prazo, o foco em um horizonte mais amplo continua sendo o cenário macroeconômico. Esse governo está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Esse governo não vai se sustentar, ele vai cair. Ele vai cair, a população não vai.
Ah, mas do jeito que tá as coisas, não tem como. Tem como, gente. Vocês vão ver. Essa turma não vai ficar no poder para sempre, mas de jeito nenhum. União de governadores traz otimismo. Ah, 27, estamos rodando Brasília. Mas a inflação volta a preocupar. A realidade bate na porta. Tem muita gente que não acompanha a política, mas ele sabe quanto estava o preço do tomate na semana passada e quanto é o preço do tomate hoje. A inflação vai começar a incomodar o governo Dilma. Inflação do IPCS acelera em 4 de 7 capitais na primeira leitura de janeiro. Faz o L. Faz o L. Olha isso daqui. Guararapes Confecções fecha a fábrica em Fortaleza. Ao todo foram demitidos 2.000 empregados. Isso aqui é de uma tristeza. Desemprego aumentar, inflação aumentar, juros aumentar, poder de compra cair, meu amigo, vai ter que rebolar. E muito. E contar, quem sabe, com a boa vontade do Lira, né? Vai ver se realmente vai segurar algum pedido de impeachment que seja. Fim de saque aniversário do FGTS ampliou o noticiário negativo. Você acha o quê? Você acha... Gente, muitas vezes a gente superestima a internet. Por isso que eu digo, eu acho que uma grande função é levar informação para cada vez mais a gente conseguir mais pessoas para a direita. Querendo ou não, pessoal, por mais que as pessoas votem, são poucas as pessoas que consumem conteúdo. Gente, não temos 10 milhões de pessoas que acompanham com regularidade política. Digo assim, no âmbito da direita. Não dá, gente, 10 milhões de pessoas. Não dá. Regularmente, não dá. Vê outra coisa aí na rede social, mas não acompanha. Assim, não tem 10 milhões. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Tem mais de 120 milhões de eleitores. Tá entendendo? Só que a turma não acompanha a política, mas a turma acompanha o salário, que todo mês tem que cair na conta. Se não cair é problema. E qualquer notícia que possa impactar o bolso, a turma fica maluca. Teve a confusão domingo? Teve. Mas a gente vai superar esse problema. Vai superar. E a esquerda vai sofrer, né? As confusões aí que já estão acontecendo, os indicativos são claros, as políticas, os caminhos que eles estão seguindo, e a direita vai conseguir mostrar, primeiro, que sabe compor. Vocês vão ver que eu acho que isso vai começar a dar certo no legislativo, em algum momento vai ter que andar, não acho que vai ser essa confusão o tempo inteiro. Acho que ele também vai conseguir mostrar alguns contrapontos. Eu acho assim, com tudo que às vezes as pessoas acabam falando, eu acho de coração mesmo, não acho que é torcida. Vendo pelo perfil, eu acho que o estado de São Paulo vai entregar muita coisa. Vai entregar. Em determinado momento vai entregar. Eu acho que o Tarcísio é aquele cara de entrega, sabe? Entrega. O cara vai entregar alguma coisa. E a turma vai perceber. A direita vai chegar fortalecida em 2024. Vamos ter prefeito, vamos ter vereador. E em 2026 vai vir arrepiando. Acho que eu já tô otimista demais, né? Mas calma aqui. Chegando aqui quase ao final, o alívio de Daniela do Vaguinho. O Lauro Jardim até me animou com essa matéria dele, porque ele fala o seguinte, ó. O ato golpista de domingo levou um alívio para Daniela, né? Foi Daniela do Vaguinho. Os bolsonaristas conseguiram tirar da linha de frente do noticiário político. Ao menos por enquanto. Depois, se ao menos por enquanto, me dá animada. Eu falei, parece que a turma não quer esquecer do que aconteceu. Eu espero que não esqueçam, né? Enfim, não sei porque não... Tinha uma notícia aqui a mais. Pera aí, só pra mostrar aqui os links da... Ela vai aparecer ali. Cadê, senhor? Onde acho? Aqui, pronto. Aqui estão os links das notícias do vídeo de hoje. É isso. Se gosta do conteúdo, patrocina no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Acima de tudo, compartilha esse vídeo. Acho que não vai cair o teu dedo. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia. Tô bem preocupado mesmo aí com... Eu não acho que a esquerda vai passar de jeito nenhum. Passar em branco, né? Eles já fazem coisa sem motivo. Essa postagem de Bolsonaro, meu Deus. Confusão. Mas enfim, amanhã teremos mais informações. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.